Oi pessoal, eu espero que estejam todos bem e eu vou começar a nossa aula de hoje voltando um pouco na aula da semana passada e falando novamente mais alguma coisa sobre o Simler, tá certo? Eu vou, antes de mais nada, chamar a atenção de novo para vocês. Olha, eu tenho aqui na minha pastinha o Simler, tá certo? E mais alguns programinhas que eu desenvolvi com ele. Lembrando que o Simler.jar é o arquivo que executo, e importante, é o que eu queria falar para vocês nesse primeiro momento, o Simler doc.pdf é o arquivo que tem a documentação do Simler, né? E eu acho importante, como eu já falei para vocês, que vocês leiam com cuidado esse texto para que vocês possam usar bem o Simler. Então isso é muito importante, gente. Usem esse documento para vocês se orientarem na construção dos programas que vocês vão fazer com o Simler, tá certo? Eu vou executar o Simler agora, gente, só para nós recordarmos algumas das características dele. Então tá aqui, olha, eu abri a interface do Simler, né? Vou aumentar um bocadinho para ficar mais fácil para a gente enxergar. E vamos lembrar como é que a gente usa esse carinha, o que é que tem dentro dele, tá? Então vamos ver a questão da interface. Essa área em branco, pessoal, lembra que eu falei para vocês? Ela faz o papel da nossa memória. Então é aqui o lugar onde eu vou colocar os programas que eu for desenvolvendo, tá certo? Esses meus programas, eles podem ter entradas, eles podem ter dados descritos em hexadecimal, em decimal ou binário, tá certo? Eu vou deixar a entrada em decimal. Olha no outro lado, olha aqui no lado direito da tela, que tipo é a saída. Eu ajustei a entrada para decimal, então eu vou ajustar também a saída para decimal. Antes de eu fazer essa modificação, olha aqui, ó, a saída está em binário, né? A princípio ela é lançada em binário. Veja que eu tenho os registradores mostrando um conjunto de 8 zeros cada um, né? O AX, BX, CX, DX, mostrando que esse valor vai ser indicado, estaria sendo indicado em binário. E agora eu vou mudar esse valor para decimal, correto? Então tá aí, olha. Esses zeros descritos nessa forma mostram para a gente agora que os registradores vão armazenar o resultado, vão armazenar os resultados e vão mostrar esses resultados em decimal, correto? Aqui embaixo, olha, os sinalizadores. Vocês se lembram que são os sinalizadores? Eles são aqueles flags, né? E eu comentei com vocês que no Simler eu tenho 3 flags. O flag O de overflow, não é isso? O que vai acontecer com o flag O? Se um registrador está tentando armazenar algum valor que é superior à capacidade dele, ou seja, se foi feita uma conta que ultrapassa a capacidade de um registrador, esse flag de overflow ele vai ser colocado em 1. Caso contrário, né, não houve overflow, não houve estouro, esse flag continua em 0. Tá certo? O flag aqui do meio é o flag de sinal. Esse flag de sinal ele mostra para a gente se uma operação resultou ou não em um número negativo. De que jeito? Se esse flag de sinal estiver zerado, então a operação que foi realizada pela ULA ela não resultou em um número negativo. Já se esse flag de sinal for 1, então a operação realizada pela ULA deu como resultado um número negativo. Tá certo? O terceiro sinalizador, o terceiro flag, é o flag 0. Para que serve mesmo o flag 0? Se a CPU fez uma conta, se a ULA fez um cálculo e esse cálculo deu 0, esse flag vai ser 1. Caso contrário, ou seja, a CPU fez um cálculo e não deu 0, então esse flag continua valendo 0. Tá certo? Parece meio confuso, mas vocês se acostumam com isso ao longo do tempo. Tá certo? Nessa interface, olha, mais alguma coisa importante para a gente. Intervalo entre as instruções. Lembra que aqui a gente vai regular quanto tempo a CPU vai levar entre a execução de uma e outra instrução, tá certo? Esse tempo ele pode variar desde 0 até
3.000 milissegundos, ou seja, 3 segundos. Eu vou deixar isso aqui em 1.000 milissegundos, ou seja, 1 segundo, tá certo? Tá? Beleza. Bom, o que mais? Esses botões que vocês estão vendo aqui na parte de cima da interface, esse botãozinho de play, o que ele faz mesmo? Vocês lembram? Ele inicia a execução de um programa e essa execução ela é realizada até que o programa termine ou até que você decida por interromper a execução. Tá certo? Do lado, olha, esse botãozinho que parece o play, mas tem a barrinha na frente, ele é o passo a passo. Ou seja, quando eu uso esse botão, somente uma instrução da CPU, uma instrução do meu programa, perdão, vai ser executada. Tá certo? A próxima instrução ela só vai ser executada quando eu clicar novamente nesse botão de passo a passo. E a seguinte também só vai ser executada quando eu clicar novamente nesse botão. E assim por diante. Tá certo? Agora, vamos voltar a esse primeiro botão. Suponha que você optou por executar o programa de fora a fora. E ele está sendo executado. Mas em algum momento você quer pausar essa execução. Nesse caso, você usa esse botão aqui. Tá certo? Um botãozinho padrão da pausa. Ou então, olha, eu estou executando meu programa e eu quero parar essa execução. Eu venho nesse quadradinho azul, né, o parar, e aí eu interrompo a execução. Tá certo? Essas duas setinhas, o desfazer e o refazer, elas vão ser úteis para a gente quando nós estivermos criando um programa, não é? E esse programa, e a gente por algum motivo precisar desfazer uma edição ou refazer uma edição, né, alguma coisa que a gente escreveu no programa, tá certo? Bom, aqui na barra de menu Arquivo, eu posso criar um novo arquivo do Assembler, eu posso abrir um arquivo que eu já fiz, eu posso salvar o arquivo que eu estou editando, eu posso salvar o arquivo que eu estou editando com outro nome, eu posso importar um outro arquivo de um software mais antigo, lembrem-se que eu falei que isso a gente acaba não usando, né? Ou eu posso sair do programa. A edição, pessoal, também é aquela edição com as opções comuns que a gente encontra no dia a dia quando nós vamos fazer edição de algum texto, tá? Nem cabe ficar explicando muito isso daqui, tá certo? A execução, pessoal, ela equivale a esses botões que a gente viu aqui, ó, esses 4 botões. Execução ininterrupta, passo por passo, pausa e parar, tá certo? E também aparece naquele menu, olha, o intervalo entre uma instrução e outra, tá certo? Finalmente a gente tem o botãozinho de ajuda, né, o sobre, e com ele você vê os dados do responsável pelo desenvolvimento desse softwarezinho, tá certo? Só para ilustrar, pessoal, criando um programinha bem simples, né? Eu vou fazer o seguinte, olha, load 20, correto? Esse load 20 faz o que mesmo? Vocês se lembram? Ele guarda o valor 20 no registrador AX, não é? Aí eu vou usar store bx. Store bx faz o que mesmo? Ele guarda o valor, aliás, perdão, ele copia o valor que está em AX no registrador BX, tá certo? Aí eu vou fazer agora um load 10, eu vou guardar um valor diferente no registrador AX e eu vou finalmente somar ADD BX. Estou somando o AX com o BX e o resultado vai ser guardado no registrador AX, correto? Vendo esse programa de fora a fora, o que é que eu tenho? Eu vou carregar 20 no registrador AX, repasso esse valor para BX, depois, olha, eu novamente carrego um valor em AX, só que agora 10, aqui, e aí eu somo 10 mais 20, não é? Ou seja, o resultado 30 vai ser guardado no registrador AX, ok? Vamos salvar esse programa, arquivo, salvar como, tá? Eu vou salvar na minha área de trabalho, vou chamar esse programa de teste, salvei, e agora eu vou executar o programa de fora a fora. Ou melhor, de fora a fora não, vou executar passo por passo. Prestem atenção nos registradores, ok?
Olha lá, executei a primeira instrução, load 20. Executei a segunda instrução, store bx, o 20 do que estava no AX foi copiado em bx. Próxima instrução, load 10, carreguei 10 no AX. Próxima instrução, add bx, soma AX com bx. Havia 10 no AX mais 20 do bx, eu tenho agora 30. E, enfim, né? Acabou meu programa. Pessoal, esse primeiro vídeo introdutório, então era isso, tá certo? Só para a gente relembrar como se utilizar o Assembler, né? Para a gente poder fazer os próximos exercícios com mais tranquilidade. Até mais!